would have seen these visuals coming out of Israel. Missiles going up in the sky and exploding. Ever since Hamas's latest attack, the situation in Israel and Palestine is getting worse. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. Hamas fired thousands of missiles from the Gaza Strip towards Israel. This barrage of missiles managed to outsmart Israel's Iron Dome, which is said to be one of the best air defense systems in the world. Here's how they did it. No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas, um grupo terrorista situado na faixa de Gaza, deu início a um intenso ataque contra Israel, usando morteiros e foguetes com o objetivo de atingir e danificar infraestruturas civis e militares em Israel, mas também causar centenas de baixas civis. E esse ataque intenso, envolvendo mais de 4.000 foguetes, já causou mais de 4.200 mortes em Israel. De facto, a cadência de produção de foguetes pelo Hamas pode chegar às 100 unidades por dia. Mas como o Hamas consegue produzir tantos foguetes? E por que eles usam foguetes e não mísseis? O princípio de criação e produção de um foguete usado pelo Hamas é relativamente simples. O primeiro ingrediente é o açúcar. Sim, açúcar. Esse açúcar é derretido e é acrescentado fertilizante à base de nitrato de potássio. A mistura obtida é então colocada em um molde para formar uma bara, que é o combustível do foguete. O corpo do foguete é feito de tubos metálicos de água que são facilmente obtidos localmente. Um fio conectado a uma bateria é usado para acender o foguete quando o momento chega. Uma vez lançado, o combustível do foguete queima por cerca de 5 segundos e lança o foguete a alguns metros no ar. O foguete então descreve uma trajetória balística previsível e cai em um ponto previsto, neste caso no território israelense. O Qassam, que é o foguete mais usado pelo Hamas, mede aproximadamente 2,2 metros, tem um diâmetro de 17 centímetros, pesa 90 kg e tem um alcance máximo de 10 km. Mais impressionante do que isso, o foguete conta com estilhaços metálicos ou esferas metálicas no seu interior para potencializar o dano colateral contra civis. Além disso, sua carga explosiva de 10 kg é a base de TNT contrabandeado ou nitrato de ureia, um outro fertilizante comum. Na dianteira, existe o fusível de detonação do foguete, que consiste em um pequeno cartucho extraído de armas de fogo que contém material explosivo. Esse cartucho é acionado através de um mecanismo contendo uma mola na parte dianteira. Essa mola irá flexionar no momento do impacto do foguete. E você deve estar se perguntando por que eles usam açúcar como ingrediente para o foguete? Bom, o açúcar contém uma substancial quantidade de energia. Porém, quando queima, ele libera essa energia de forma muito lenta. Para acelerar essa liberação de energia, é acrescentado o nitrato de potássio, que irá permitir que o combustível resultante queime violentamente e possa ser usado para propelir foguetes. Mas qual é a diferença entre foguete e míssil? Por que o Hamas usa foguetes e não mísseis? Bom, entende-se por foguetes qualquer objeto cilíndrico que contém propelente a bordo e pode se propelir por conta própria, e pode ou não conter explosivos a bordo. Já um míssil é exatamente a mesma coisa, porém ele contém sistemas de guia e navegação bastante sofisticados para atingir seu alvo com precisão. E ainda, um míssil deve obrigatoriamente conter uma carga explosiva a bordo. Mas para o Hamas, o uso de foguetes ao invés de mísseis tem muito mais a ver com o custo de produção de cada unidade. E além disso, a simplicidade do processo de produção deles. Com o Hamas estando perto de produzir algo em torno de 100 unidades por dia. E é importante frisar que a precisão dos foguetes do grupo Hamas beira praticamente o zero, uma vez que eles não contam com nenhum sistema de guia e são comumente desviados do seu curso por simples ventos, acabando eventualmente por cair em zonas civis habitadas. Porém, a grande vantagem desses foguetes para o Hamas é o seu baixo custo de produção, com cada unidade custando entre 300 a 600 dólares para ser produzido. E como eles são lançados? Bom, a partir de simples lançadores metálicos ajustáveis, que permitem variar o ângulo em que o foguete será lançado, podendo-se escolher entre ir mais longe, porém subir pouco, ou subir muito, porém o foguete ir menos longe. Mas o que é Iron Dome e como o Iron Dome consegue interceptar esses foguetes? Bom,
O Iron Dome, ou Domo de Ferro, é simplesmente o sistema de defesa mais avançado do mundo atualmente. Quando um foguete, míssil ou morteiro é lançado, esse sistema calcula em questão de segundos a trajetória de impacto desse foguete. E se for determinado pelo sistema que o foguete vai para uma área onde há população, o sistema lança um míssil interceptador que irá de encontro e irá destruir esse foguete ainda no ar. Esse sistema, criado a pedido do general Daniel Gold e construído pelas empresas Rafael Advanced Systems e a indústria aeroespacial israelense, ficou pronto no ano de 2011 e foi criado justamente por conta de diversos ataques que Israel já vinha sofrendo por conta de grupos terroristas, como o Hezbollah e o Hamas. E o Iron Dome protege Israel num raio de ação de 100 km. Mas como o Iron Dome intercepta esses foguetes? Assim que um foguete é lançado, os sofisticados sistemas de detecção do Iron Dome detectam esse artefato e em questão de segundos calculam onde esse projétil irá cair. E aí há duas opções. Se a trajetória indicar que o míssil irá cair em uma zona aberta, inabitada ou no mar, o sistema não faz nada e deixa esse míssil passar. Já entenderemos o porquê disso. Porém, se o sistema determinar que esse míssil irá cair em uma zona habitada, como no meio da cidade, então o Iron Dome lança um míssil interceptador, chamado Tamir, que irá de encontro com esse míssil que representa a ameaça, e o irá abater ainda em voo. Esse Tamir é um míssil extremamente manobrável, capaz de realizar curvas extremamente rápidas e apertadas. O Tamir mede 3 metros, pesa 90 kg e conta com aletas móveis que permitem ao míssil realizar manobras em voo. Além disso, conta com um motor movido a combustível sólido. O componente mais importante do Tamir são seus sensores eletroópticos que contam com um radar ativo, que monitora e atualiza continuamente a localização do míssil inimigo, conduzindo assim o Tamir para uma aproximação mais próxima possível. E ao contrário do pensamento convencional, o míssil interceptador do Iron Dome não destrói o míssil inimigo mediante um choque direto. Na verdade, isso seria muito difícil de se conseguir. O Tamir, na verdade, se aproxima o máximo possível do míssil inimigo, geralmente em distâncias de 8 a 10 metros, e seu fusível de proximidade é acionado. Isso faz com que a carga explosiva de fragmentação dele, que contém dezenas de pequenos pedaços metálicos, seja detonada. São esses estilhaços metálicos que irão atingir e causar importantes danos ao míssil inimigo, podendo perfurar a secção que contém a eletrônica do míssil, danificar uma ou várias aletas do míssil, perfurar o tanque de combustível e causar uma explosão, ou então dividir o míssil ao meio. E até existem 3 cenários de interceptação considerados para os mísseis Tamir, sendo o primeiro a aproximação direta, que consiste em os mísseis se cruzarem um de frente para o outro, que é considerado o melhor e mais efetivo cenário de todos. Isto porque, assim que os mísseis estiverem próximos o suficiente, o fusível de proximidade será acionado e a carga explosiva de fragmentação do Tamir irá atingir efetivamente o míssil inimigo, o destruindo. O segundo cenário é a aproximação lateral quase cruzada. Nesta aproximação, os fragmentos ainda assim podem atingir e danificar o míssil a ser interceptado, especialmente na região onde fica a carga explosiva dele. Porém, há grandes chances de o atingir de uma maneira não muito efetiva. E por último, existe o cenário da interceptação pela traseira, quando o míssil está a perseguir. Neste cenário, os fragmentos da carga explosiva do Tamir podem atingir as aletas de controle traseiras do míssil inimigo, porém não causando a detonação da carga explosiva dele, o que significa que o pedaço remanescente ainda pode explodir no impacto e causar danos. Além disso, esta aproximação tem grande chance de ser falha na interceptação. E se você está se perguntando o porquê do míssil Tamir não se chocar diretamente de frente com outro míssil e o destruir com impacto, ao invés de precisar lançar dezenas de fragmentos, é só imaginar o quão difícil e complexo é fazer 2 balas de armas colidirem exatamente de frente uma para a outra após serem disparadas. Imagine o nível de precisão necessário e o nível de refinamento dos sistemas do míssil que é necessário para fazer tal façanha. E pior ainda, conseguir realizar tal feito todas as vezes que o míssil é lançado. Isso considerando diversas condições adversas, como ventos e rajadas causadas por outras explosões nas proximidades. Ou seja, é praticamente impossível. O Iron Dome foi desenhado para interceptar foguetes e projéteis de artilharia de curto alcance, e foi projetado para operar de dia e de noite em qualquer condição meteorológica, por mais adversa que seja. E ainda é capaz de lidar com múltiplos alvos simultaneamente. E o sistema é composto de 3 componentes principais:
o radar de detecção e rastreamento de alvos, construído pela empresa israelense ELTA, o centro de controle de armas e gerenciamento de combate, construído pela empresa Emprest Systems, uma das maiores empresas de software de Israel, e a unidade de disparo de mísseis, que é a peça-chave que efetivamente lança os mísseis Tamir, com cada unidade dessas contendo 20 mísseis, e elas foram projetadas pela empresa Rafael. Esses três componentes formam o que é chamado de bateria, e em cada bateria há de 4 a 5 unidades de disparo de mísseis. O radar detecta o lançamento de um foguete e passa as informações sobre a velocidade e trajetória dele para o centro de controle e gerenciamento de combate. Os computadores dessa unidade, por sua vez, calculam se a trajetória do foguete indica que ele cairá em uma zona habitada e, com base nisso, determinam se ele deve ou não ser abatido. Se sim, é calculada a melhor trajetória de interceptação e a ordem é mandada para as unidades de disparo de mísseis, que procedem com o lançamento de um ou vários mísseis de acordo com o número de alvos detectados. Cada bateria dessas pode proteger uma área de até 150 km². Israel possui atualmente pouco mais de 10 baterias em plena operação, e o sistema já interceptou com sucesso mais de 2.400 foguetes desde 2011. Mas a grande desvantagem e também o grande problema do Iron Dome é o seu custo, com cada bateria custando $50 milhões para ser produzida. E cada míssil Tamir custa $40 mil. Assumindo que cada foguete Qassam do grupo Hamas custa entre $300 a $600, então cada interceptação feita por Israel tem um custo de $40 mil no mínimo. Para se ter uma ideia, estima-se que dentro do Líbano, o Hezbollah tenha por volta de 100 mil mísseis que são dedicados na luta contra Israel. E na faixa de Gaza, estimava-se que haviam cerca de 14 mil foguetes dedicados na luta contra Israel, dos quais mais de 4 mil foguetes foram lançados contra Israel nesse último confronto. Por isso que o Iron Dome foi projetado de tal forma para deixar passar alguns mísseis que não oferecem um perigo direto ao povo israelense. Porque se um míssil vai em direção ao mar Mediterrâneo ou a um campo agrícola, é melhor deixá-lo passar ao invés de tentar interceptá-lo. Porém, alguma coisa não bate aqui. Se cada bateria do Iron Dome pode ter de 4 a 5 unidades de disparo de mísseis, o que dá 80 a 100 mísseis no total, e assumindo que em apenas 10 minutos o grupo Hamas pode lançar mais de 300 foguetes e mais de 3.000 em alguns dias, então Israel, concretamente o Iron Dome, nunca está à altura de responder e proteger efetivamente o povo desses projéteis. Então, que peça falta nesse quebra-cabeças? Bom, aqui entram algumas variáveis importantes. Uma vez que os foguetes do Hamas não têm precisão, estima-se que a cada 10 lançamentos, cerca de 3 a 4 foguetes é que colocam em risco áreas povoadas. Além disso, vários foguetes são desviados da rota por simples ventos. Mas ainda assim, o Iron Dome conta com algoritmos extremamente avançados para prever padrões de ataque de saturação, que consistem em uma rajada inicial de dezenas ou centenas de projéteis de artilharia de baixo calibre, para justamente esvaziar todo o poder de fogo do Iron Dome, para de seguida vir uma rajada, dessa vez com projéteis de artilharia e foguetes de muito maior calibre, que irão verdadeiramente causar grandes estragos. Assim sendo, os algoritmos do Iron Dome podem sim deixar passar alguns projéteis que irão atingir áreas povoadas, para que haja munição para interceptar projéteis de maior calibre que estão por vir. Israel também conta com outros sistemas de defesa aérea. Mas para superar todas essas fraquezas, Israel já se prepara para introduzir o Iron Beam, ou feixe de ferro, que será um sistema parecido ao Iron Dome, porém, ao invés de usar mísseis, o sistema usará um feixe de laser de alta energia, para destruir foguetes, artilharia e morteiros, num alcance de até 7 km. A principal vantagem desse sistema serão custos por tiros mais baixos, número ilimitado de disparos e não haverá espalhamento de detritos sobre a cidade. Mas esse sistema já vem com uma pesada desvantagem, que é o fato do Iron Beam precisar de 4 a 5 segundos com o seu laser focado no alvo para o poder destruir, o que significa que ele só pode abater um projétil de cada vez. E como sempre os ataques vêm numa barragem de vários foguetes, então o Iron Beam torna-se menos vantajoso que o Iron Dome. Mas o funcionamento desse sistema merece um vídeo à parte.
غزة، وقبل قليل تم إطلاق. نعم، هذه غارة بالقرب من، ربما استمعتم إلى هذه الغارة في نعم. المبنى الذي يظهر الآن في الصورة، وهو تم يعني إبلاغ يعني أحد الآن. محمود لازم ننزل. عدنان، هل أنت بخير؟ إذا كنت معرض لخطر يمكن أن تذهب الآن، لأن أنا أرى القصف يعني في مواجهة المكان مباشرة. 16 تحذيرية. محمود المبنى نزل. عدنان، تم تدمير المبنى بالكامل. نعم. الصوت يا محمود راح. نعم، أتمنى أن تكون بخير عدنان. فعلا يبدو أن يكون هناك طلقات تحذيرية وقصف المبنى بالكامل. إذن قصف إسرائيلي في قطاع غزة لبرج الشروق كما أفاد مراسلنا قبل قليل.